Você que tem a Bíblia, coloca a mão direita na Bíblia, na palavra aí. Fecha os olhos agora. Coloca a sua mão direita sobre a palavra. Fecha os olhos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Mais uma vez, Senhor, nos apresentamos, Senhor, diante de Ti. Imploramos ao Senhor para que o Senhor venha falar conosco através da palavra, Senhor. Porque cremos que a palavra do Senhor é Espírito e é vida. A palavra do Senhor nos dá vida. Então eu te peço, Senhor, de todo o meu coração, que todos que ouvirem essa mensagem, Senhor, todos sejam alcançados. Que todos que ouvirem essa mensagem sejam abençoados por Ti, ó Espírito Santo. Peço a revelação, peço a direção do Senhor. Que o Senhor venha de encontro à necessidade da Tua igreja e todos sejam alcançados por uma unção forte e uma unção poderosa. Eu entrego a direção, eu entrego a revelação da palavra, tudo em sua. Fala assim, ó. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Nessa palavra que nós vamos ler agora, fala que tudo que aconteceu na vida do Senhor Jesus foi contrário. Foi tudo ao contrário do que nós esperamos. O que é o contrário? O que o homem espera? O homem espera ser reconhecido. O homem espera ser glorificado. O homem espera ser presenteado e confessado pelas pessoas que ele é uma pessoa qualificada, que é uma pessoa que tem condições para tomar conta de um negócio, que ele é merecedor do que tudo que é bom que tem acontecido na sua vida. O homem, o ser humano, nós esperamos isso. O homem espera isso. Mas a Bíblia fala nessa palavra que com o nosso Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, aconteceu ao contrário. Tudo ao contrário. A palavra de Deus fala que ele se esvaziou a si mesmo. Ele mesmo se humilhou. O Senhor Jesus, ele mesmo se esvaziou e se humilhou a si mesmo. Não assumindo a forma de Deus, não, pelo contrário, assumindo a forma de servo. E servo obediente, e obediente até a morte de cruz. Olha que palavra forte. O Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo, do Deus Criador, aos olhos humanos, o que ele tinha que receber? Receber da gente, de nós, do ser humano, dos judeus, dos seus descendentes, do povo. O que ele tinha que receber? Tinha que receber glórias, tinha que receber honras, tinha que receber reconhecimento. Mas ele recebeu ao contrário. O que ele recebeu? Recebeu humilhação, recebeu desprezo, recebeu rejeição. Como a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Você sabe quem que era condenado a morrer na cruz antigamente? Antigamente, quem era condenado a morrer na morte da cruz de cruz eram os escravos. Eram pessoas que foram pegas e condenadas em crimes considerados hediondos, homicídio, rebelião contra o rei. Pessoas que cometiam na época crimes graves, crimes hediondos. Esse tipo de pessoa que era condenado a morrer na cruz. Mas a recompensa, o salário que
o Senhor Jesus, o Filho de Deus, recebeu foi essa: ser condenado, e condenado à morte de cruz. Ele foi condenado uma morte como se fosse um bandido perigoso. Mas a pergunta que eu faço para você: que crime grave o Senhor Jesus cometeu? A Bíblia fala que não havia pecado nele, e nem havia dolo. Maldade, dolo é maldade. Maldade nos seus lábios, na sua boca. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele foi levado como ovelha ao matadouro, como fala Isaías 53. Ele não abriu a boca, como ovelha levada aos seus tosquiadores. Não, ele não abriu a boca. Se você imaginasse e parasse para pensar o sofrimento de Jesus, até o jardim do Getsêmani, jardim das oliveiras, até a morte, até entregar o Espírito, até ele falar: Pai, entrega o meu Espírito. Na sexta-feira, 3 horas da tarde. Se você soubesse o sofrimento que Jesus ele passou. Amém? A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus ele foi preso, a Bíblia fala que Judas o traiu com um beijo. E os soldados pegaram ele, prenderam. E a Bíblia fala que Pedro pegou a espada, cortou a orelha de um soldado. E Jesus falou: olha, guarda da espada. Se da espada se não guardar da espada, vocês vão morrer pela espada também. Jesus pegou a orelha, aquele soldado, a Bíblia fala até o nome dele. O soldado, o nome dele era Malco. Pegou a orelha dele, colocou no lugar e colou a orelha dele novamente. E disse: olha, não poderia o Pai pedir a ele 12 legiões de anjos? Mas o que ele disse? Como se cumpriria as Escrituras? O Senhor Jesus veio a esse mundo sabendo que ele ia morrer, e morrer na morte da cruz, como se fosse um bandido perigoso. Mas não só isso. A Bíblia fala que ele foi abandonado por todos. Quem poderia fazer alguma coisa por ele? Diante da força e da autoridade dos soldados do rei, dos governadores, de Pilatos? Quem? Ninguém. Mas a Bíblia fala que Deus ele escolheu o filho dele para ser o perfeito sacrifício. Você sabe o que é um sacrifício? A Bíblia fala que o holocausto, o sacrifício, era feito vários tipos de sacrifício. E o animal que ia ser sacrificado não poderia ter defeito. Tinha que ser um animal perfeito. Amém? O animal, a Bíblia fala que quando era feito o sacrifício, aquele que oferecia o sacrifício, aquele que cometeu o pecado, como o pecado de perdão, de expiação, de perdão, colocava a mão sobre a cabeça do animal, como se o animal se representasse o pagamento feito por aquele pecado. Geralmente o sacerdote vinha até aquele animal e cortava, degolava ele e derramava o sangue dele. Separava a gordura, queimava fora do acampamento e oferecia aquele animal em pedaços a Deus. Esse era o sacrifício que era oferecido por Deus pelo povo judeu. Amém? Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele foi oferecido o perfeito sacrifício de Deus. Não poderia ter defeito. Não poderia ter pecado. Jesus não tinha pecado. Ele foi obediente até a morte da cruz. Amém? Para você ver o tamanho do sofrimento de Jesus, pegaram ele e açoitaram ele com um chicote. E os estudiosos falam que esse chicote, na ponta desse chicote tinha um gancho de ferro, pedaço de ossos de ferro, e quando grudava na carne, quando puxava puxava o chicote, arrancava pedaço de pele, onde se agarrava, arrancava pedaços. Amém? E Jesus tomou 39 chicotadas nas costas.
Como a Bíblia fala que o corpo dele estava desfigurado. Não havia aparência nem formosura por amor de mim e você. Amém? Mas não só isso, qual foi o reconhecimento que ele recebeu dos homens? Foi levado perante Pilatos, perante as autoridades. Sabe o que fizeram? Fizeram para ele uma coroa de espinhos. Ele era o rei. Ele se lembrava da glória que estava do lado do Pai quando fez os céus e a terra e fez a imagem, e fez o homem a sua imagem e semelhança. Pegaram uma coroa de espinhos e colocar na cabeça dele. Os estudiosos falam que essa coroa foi feita com espinhos de madeira de acácia. Madeira de acácia, se você tacar fogo, a madeira é tão dura que nem o fogo queima essa madeira. Ela resiste ao fogo. Colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. O que fizeram? Profetiza contra nós, ó rei dos judeus. Batia um pedaço de pau nos espinhos. E os espinhos cravavam na cabeça, na testa dele. E jorrava, escorria sangue. Você imaginou o sofrimento dele? Mas não o sofrimento físico, mas principalmente o sofrimento da alma. Como o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele mesmo diz antes de morrer, de entregar seu espírito e a Deus, ao Pai, o que disse? Eli, Eli, lama sabachthani. Isso em hebraico. Fala o quê? Fala, Deus meu, porque me desamparaste. O Senhor Jesus estava só. Por que estava só? Porque ele estava atraindo o pecado de todos para o seu corpo. O meu pecado, o seu, estava sendo atraído para o corpo dele. Aquele sangue estava derramado na cabeça. Amém? Não só isso. Quando o Senhor Jesus ele foi condenado à morte, o que ele fez? Deram a cruz para ele levar, aquela estaca, amarraram o braço dele. Os estudiosos falam aquela cruz, uma parte daquela cruz, a cruz horizontal, pesava cerca de 50 quilos. Ele carregou essa cruz por mais ou menos de 600 a 650 metros até o jardim, até o Calvário, até o Monte de Calvário, onde ia ser crucificado. Da fortaleza onde ele foi condenado até o monte da caveira, o Monte do Calvário, cerca de 650 metros. A Bíblia fala que ele caiu por 3 vezes. Por quê? Porque ele perdeu muito sangue, ele estava muito fraco, ele apanhou muito. Jesus, ele poderia ter morrido e perdido a vida porque perdeu tanto sangue. Ele foi derramando o sangue dele por aquele caminho. Ele derramou o sangue dele quando jorrou o sangue sobre a cabeça. Mas não só isso. Quando chegou no Calvário, no Monte Calvário, tiveram que pregar. Ele estava amarrado. E chegou para pregá-lo ele na cruz. Quando você vê uma imagem e mostra assim que o cravo foi pregado na mão, o cravo não é pregado na mão. O cravo é pregado aqui no punho. Você imagina uma dor que ele sentiu no punho. Por que no punho? Porque se o prego, quando o prego entrasse aqui, quando ele estava e soltasse o corpo dele ia se pendurado. Porque se pregasse aqui, ia sair aqui, ele ia cair. E era pregado aqui, ó. Você que falam que o prego que foi cravado no braço dele não era aquele prego pontiagudo, era um prego quadrado. Ele entrava na força na marreta. Esticaram Jesus e pregaram aquele prego, os 2 pregos. Amém? Derrubaram ele e pregaram a parte vertical. Ficavam assim, curvada. O corpo dele ficava de lado e o joelho dele ficava assim, curvado. O corpo dele não podia ser esticado. Pegaram um pé em cima da outra, fizeram? Cravaram o prego. Ele ficava assim. Você imaginou a dor que Jesus sentiu? Faziam isso para demorar, para aumentar o sofrimento, para ele não morrer logo.
Ele levantava o corpo para tentar respirar, porque inclinado ele não conseguia bater, encostar a cabeça para trás por causa dos espinhos. Os espinhos cravando, entrando na sua cabeça. Então ele inclinava o corpo para frente. Quando ele inclinava o corpo para frente, faltava o ar. E quando faltava o ar, ele levantava o corpo para tentar se respirar e não aguentava a dor no pé, do prego encravado no seu pé. O sofrimento de Jesus. Amém? A Bíblia fala que do meio-dia até às 3 horas da tarde houve trevas. Por que trevas? Porque o diabo estava pensando que estava vencendo o Filho de Deus. E a Bíblia fala por volta das 3 horas da tarde, Jesus disse: o que Pai entrega o meu Espírito? A Bíblia fala que o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo, muitos santos, muitos crentes ressuscitaram e saíram andando pela cidade. Houve um grande terremoto, houve treva, ficou escuro na hora, tudo ficou escuro. E Jesus estava onde? Na cruz. Mas não só isso. Amanhã é comemorado a Páscoa. O que significa Páscoa para a gente? A ressurreição de Jesus da cruz. E a Bíblia fala no primeiro dia da semana, já de madrugada, o anjo do Senhor foi até o túmulo e removeu a pedra. Os estudiosos falam que a pedra que foi colocada no túmulo de Jesus tinha cerca de 2.000 quilos. Você imaginou ou não? Ela estava amarrada, estava selada. Os anjos foi e tirou como se fosse uma bolinha de gude. E quem saiu de lá? Jesus. Jesus foi lá e ressuscitou. Diga glória a Deus. O nosso Deus está vivo e dá um exemplo para a gente. Amém? Vamos ler a palavra agora. Fala assim, Hebreus capítulo 12. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente, constantemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que coisa maravilhosa. O que Deus está falando? Olha o exemplo de Jesus. O sofrimento que ele teve na cruz do Calvário. Se livra você de todo o sofrimento da sua vida. Se preocupa com o que é mais importante. O problema que você está passando agora, com certeza, não era nada comparado ao sofrimento de Jesus na cruz. Não é nada. Esse é o problema que você está passando na sua família. O problema na sua saúde, problema financeiro, familiar, seja lá o problema que for, não é nada comparado ao sofrimento que Jesus sofreu naquela cruz. Com certeza, o problema que nós passamos não é nada, não tem nem comparação com o sofrimento que Jesus teve na cruz. O que ele fala, que a Bíblia fala? Se livra desse problema, pensa em coisas do céu. Se livra do pecado, se livra de toda a preocupação, de toda a ansiedade, de tudo que tem trazido desânimo para você. Se livra, se liberta disso. Olha para os céus, olha para Jesus. Olha o que Deus ele passou por você na cruz do Calvário. Olhe para ele, que diz que Deus está falando. Se liberta desse pensamento, se livra do pecado, se livra disso e olhe para Jesus, somente para Jesus. Olha o exemplo. Nós temos um exemplo a seguir. Temos um exemplo a seguir, o exemplo de Jesus. Olha o exemplo dele. Ele não quis glória para ele, não quis ser reconhecido por ninguém. Ele foi obediente a Deus até a morte e morrer na cruz. Não abriu a boca, ele morreu calado. Olha o exemplo. Crê em Deus, confie em Deus, porque Deus vai dar o livramento e vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Continuando a falar assim no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não havendo caso de ignomínia, o caso de vergonha e de humilhação. Está sentado à destra do quê? Está à destra do trono de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha que a palavra está falando para a gente. Está falando assim, olha firmemente, olha e presta atenção o exemplo que Jesus nos deu. Olha o exemplo dele. Ele o quê? Ele estava na glória do Pai. Mas ele não olhou para isso, ele desceu a esse mundo. Ele se humilhou. Ele não olhou a vergonha e o desprezo que ele ia passar. Mas o que Deus fez? Deus o quê? O exaltou e hoje ele está sentado à destra de Deus o Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. Não olhe para o problema, a dificuldade que você está passando agora, porque Deus vai te abençoar. Não importa o problema, o sofrimento que você enfrente, Deus ele vai te ajudar e vai dar o livramento. Você imaginou o sofrimento, a humilhação que Jesus sofreu naquela cruz? E a Bíblia fala que a crucificação tinha que ser em público. Quando o Senhor Jesus ele foi crucificado naquela cruz, quando você vê a imagem de Jesus com uma coisa tampando a genitália dele, a quem era crucificado era nu. Você imaginou a humilhação que Jesus passou? Ele foi crucificado nu. O nosso Deus ele é digno. Jesus é digno. Diga, Jesus é digno. Jesus é digno de receber toda a honra, receber toda a glória, receber todo o louvor, receber toda a adoração, receber todo o reconhecimento. Só Jesus é digno. Só Ele é digno. Porque Ele não olhou a vergonha que Ele ia passar, mas Ele foi obediente ao Pai até a morte da cruz do Calvário. Só Jesus Ele é digno. Ele não olhou. O que aconteceu com Ele? Deus o ressuscitou. E hoje onde Ele está? Assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Com o quê? Com as chaves da morte. A Bíblia fala no livro de 1 Pedro, no o Senhor Jesus está no controle de Deus. Ele venceu a morte. E quem crê nisso, o que Jesus ele disse para a irmã de Lázaro? O que ele disse? Jesus falou assim: eu irei ressuscitá-lo. E Marta disse: Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele no último dia. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa maravilhosa. Marta não sabia que Jesus ia ressuscitar Lázaro naquela hora, não era no último dia, no julgamento, não. Jesus está falando: eu vou ressuscitar ele agora. Então Deus tem poder para ressuscitar. Jesus venceu a morte, e quem crê em Jesus já venceu a morte por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. Continua a falar assim, versículo 3. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Quem estava do lado de Jesus? Ninguém. Só o Pai. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Olha que a palavra fala. Olha o exemplo de Jesus. Quem estava contra ele? Todos estavam contra ele. Você fala assim, você que pensa assim, olha, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu aceitei a minha fé em Jesus, muitas pessoas me abandonaram. Isso é natural. Você quer reconhecimento de homens? O nosso reconhecimento, a nossa glória vem de Deus, não vem de homem. O homem muitas vezes ele vai vai dar um abraço em você e por trás apunhalar você pelas costas. Não creio, não confio em homens. Olha o que Jesus fez.
Jesus na cruz, olha a oposição de pecadores na cruz. E o que Jesus ouvia? Ele ouviu até daqueles dois ladrões. Um falou assim para ele: se você é o filho de Deus, desce da cruz, salva a gente e salva você também. E outro pecador que estava do lado dele falou o quê? Jesus, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus deu para ele com aquele rosto todo desfigurado. Eu imagino só o jeito, o corpo dava de Jesus. Quando aquele chicote agarrou no braço, nas costas dele e arrancou o pescoço, arrancou pedaços da carne, pedaço de pele. E do rosto de Jesus, aquela coroa de espinho, com espinhos de madeira de acácia que penetrou na cabeça dele. E o sangue corria sobre o corpo. Olhou para ele, aquele rosto desfigurado, e ele falou: o que Jesus falou? Você se lembra? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus não estava olhando o sofrimento que ele estava passando. Ele estava olhando para onde? Estava olhando para os céus. Porque ele se lembrou da glória quando ele estava ao lado do Pai. Quando ele formou os céus e a terra, tudo que existe. Quando ele formou o homem do barro, do pó da terra. E formou a imagem e semelhança deles. Ele se lembrou. Não se lembre, não olhe para o problema que você está passando agora. Não fique focado e não pare não fique focado e não pare nesses problemas. Olhe para Deus. Olhe para Deus, porque Deus vai livrar você. E não espere reconhecimento de homens. Não, muito pelo contrário. Não espere reconhecimento e glória de homens. Muito pelo contrário, espere o pior. Ah, pastor, o senhor é pessimista. Eu sou realista, não sou pessimista. Eu sou realista. Sabe o que o Senhor Jesus falou? Se fizeram isso com o mestre, quanto mais os seus conservos. O que fizeram com Jesus? Desprezaram, rejeitaram e por fim crucificaram ele. Preferiram soltar Barrabás, um assassino, um que se rebelou contra o rei. O povo falou. Não falou ou não? Sabe que no dia do julgamento final todos prestarão contas. Até Pilatos, que lavou a sua mão. Porque quem condena um inocente à morte vai prestar conta também. Amém? No juízo final todos prestarão contas ao Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono. Enquanto nós estamos aqui, temos que olhar somente para Jesus. Olhar o sacrifício, o sofrimento de Jesus, porque no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, ele ressuscitou e apareceu durante 40 dias aos discípulos, comeu. Amém? A Bíblia fala que os discípulos estavam fechados na sua casa, eles estavam reunidos, e apareceu um dia, ele comeu pão, comeu peixe. Aí depois Jesus saiu, ele passou entre as paredes, um corpo glorificado. Não abriu a porta, ele passou pelas paredes e sumiu. Na frente deles. Depois chegou e falaram para Tomé, olha, vimos o mestre esteve aqui. Ele comeu pão, ele comeu peixe. Sabe o que Tomé falou? Olha, se eu não ver com os meus olhos, não vou acreditar que ele ressuscitou. Depois de um dia, o que aconteceu? Jesus voltou novamente. O que aconteceu? Jesus se assentou do lado de Tomé, olhou para ele e falou assim: Tomé, toca na minha mão, toca do meu lado, dai-me o de. Nós não vimos, mas nós cremos na palavra de Jesus, que Jesus está vivo, está conosco todos os dias e faz morada dentro do nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Você entendeu a mensagem ou não? Não olhe para o seu problema. Olhe para o sofrimento de Jesus. Nós somos vencedores. Não é nada comparado, como a palavra fala, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, Deus tem coisas maravilhosas preparadas para você e para toda a sua casa também. Diga glórias a Deus. Amém. Pode fechar a Bíblia, a palavra de Deus agora. Eu quero fazer uma oração por você. Quero orar pela sua vida. Já pega um copo com água, não vou me demorar.
Coloca a peça de roupa, a fotografia, o documento do seu lado aí. Eu quero fazer uma oração por você. Vou pedir para que Deus, o Espírito Santo, enche o seu coração de alegria e de fé. Feche os olhos agora. Deus de Israel. Deus que ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Hoje se assenta no trono, mas habita no nosso coração através do Espírito Santo. O Senhor é Deus. O Senhor está vivo. Ó Deus que vive pelos séculos dos séculos. Damos graças ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo nós não merecemos nada. Muito pelo contrário, só o Senhor é digno e merecedor. Senhor, que cada palavra que foi falada hoje fique gravada no nosso coração, no coração do teu povo, Senhor. O Senhor venha colocar no coração do seu povo, do povo das ovelhas, Senhor, do Senhor, que o Senhor os escolheu. Não os escolheu para ser abençoados só neste mundo, mas o Senhor tem uma cidade melhor, a Nova Jerusalém. E o Senhor quer que eles morem ao lado do Senhor eternamente, como o Senhor está agora ao lado do Pai, à destra de Deus Pai. Senhor, abençoa a todos. Consagra cada objeto que se encontra ao lado do teu povo, peça de roupa, fotografia, documento, Senhor. Consagra o copo de água, quem beber da água, beba do santo remédio. Que os anjos do Senhor estejam na casa dessa pessoa, guardando, livrando a família, o povo de todo mal. Senhor, que na casa do teu povo haja paz, haja saúde, haja prosperidade. Eu determino todos abençoados pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.